Boa noite, galera. Esse vídeo serve para dar sequência aos nossos encontros e hoje vamos tratar do tema habeas corpus. Habeas corpus, como vocês sabem, é um remédio, né, um remédio constitucional, tem natureza, tem habeas corpus com natureza penal e com natureza civil, mas especificamente no nosso caso de hoje vamos tratar do HC de natureza penal. De uma forma ou de outra, a previsão legal do HC, nós começamos com a Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal, que vai estar fazendo a previsão legal desse remédio constitucional lá nos direitos e garantias fundamentais. Diz o inciso 68, conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Beleza. O próprio artigo fala, então, que é um remédio constitucional que visa a proteção da liberdade de locomoção da pessoa. Tranquilo. Com relação, então, ao habeas corpus, né, nós precisamos situar ele também dentro do nosso Código de Processo Penal, onde que ele está previsto, né, que vamos trabalhar previsão legal, depois vamos trabalhar cabimento, ver as hipóteses de cabimento e legitimidade, porque nós já sabemos que a natureza é de remédio constitucional ou ação constitucional. Finalidade é a proteção do direito de locomoção, do ir e vir da pessoa, tá? Dentro, né, dos eventuais limites que possam ser impostos, né, dentro da legislação. E 3, as hipóteses. As hipóteses de cabimento, quando a lei vai entender que houve cerceamento nessa liberdade de locomoção. O artigo 647 do Código de Processo Penal é o artigo que encabeça a fileira de previsões legais de caráter processual que vão tratar do procedimento de habeas corpus. Então diz lá o 647. Dar-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer, opa, já está aí, primeiro item, né? Quando sofrer ou achar-se na iminência de sofrer. Então o próprio 647 aqui é exemplo do que a Constituição Federal fala, ele já sinaliza para a gente que o habeas corpus ele poderá ser de 2 tipos. Tá? E aí são os habeas corpus que nós chamamos de liberatório, que é aquele para a pessoa que já encontra-se sofrendo constrição da sua liberdade de locomoção, ou o preventivo, aquele quando a pessoa encontra-se na iminência de sofrer uma prisão, né? De ter a sua locomoção restringida ilegalmente, né? Nós estamos falando aí daquele que cometeu o crime, onde uma determinada, onde é cabível a prisão preventiva, né, uma prisão preventiva ou uma prisão cautelar, qualquer seja preventiva, temporária ou o flagrante, que seria uma prisão pré-cautelar, ou a mesma prisão pena, tá? Estamos falando aqui da constrição ilegal da liberdade de um ser humano. Bom, vamos lá, vamos continuar com a leitura do 647. Se sofrer na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. O próprio 647 aqui do Código Penal, ele tem as observações embaixo, que me jogam lá para o inciso 68, do artigo 5º da Constituição Federal, e lá no artigo 5º, inciso 68, me joga 647, então na hora de procurar a fundamentação da tua peça processual, essa vai ser a parte mais tranquila, tá? Então, beleza. Primeira coisa, que espécie de habeas corpus eu posso redigir? Vai ser o preventivo ou o liberatório, tá? Existe doutrinador que vai chamar, eu estou aqui me socorrendo nesse sentido, fiquei de comentar para vocês, né, dar uma dica de livro, no livro do Ivan Luiz Marques, né, deve estar aparecendo, não sei se está aparecendo certinho assim para vocês, se vai aparecer ao contrário por causa da câmera, né, mas eu gosto desse livrinho, é um livrinho, é um manual de petição, é um livrinho, ganho nada com isso, que fique claro, tá? Ele é da editora Saraiva,
né? Que fique claro também que há muito tempo não me manda livro de graça, então, repito, não estou ganhando absolutamente nada falando desse livro, desse autor para vocês. Qual é a única coisa que eu ganho fazendo menção a esse livro? Né? Eu ganho a satisfação de estar indicando para os meus alunos um livro bom, um livro realmente completo e um livro principalmente barato, porque eu sei que nem todos, né, os meus colegas alunos têm a oportunidade ou tem condições de estar comprando livros caros, né, aqueles livros lá de 500, 600, 800 reais, que a gente sabe quais são dos autores mais clássicos, né, mais chiques, né? Esse não que ele não seja, né, mas pelo contrário, é um livro que eu estou gostando muito para a gente preparar as nossas aulas e que aí em torno de 60 reais você compra esse livro, 70 acho até mais barato. Tá? Dependendo da livraria, você tem um descontinho lá para aluno, isso é bem legal. Eu, por exemplo, comprei o meu, né? O meu foi com descontinho para professor, saiu por 58 reais, tá? Então, mas 10%, eu imagino que tenha sido 10, 20%. Mas o que eu quero dizer, né? Pauto essa minha palavra, o autor fala aqui, logo de cara, que as espécies, né? O habeas corpus pode ser liberatório ou repressivo. Vocês vão ler isso na doutrina, esse tema, habeas corpus repressivo. Então vamos só simplificar para a gente, os termos que nós mais vamos ouvir é que o habeas corpus pode ser liberatório, que é para soltar, o cara está preso para soltar, ou habeas corpus preventivo, o cara tá para ser preso, tem tudo para ser preso, né? E a gente tá vendo que vai ser uma prisão ilegal, uma prisão desnecessária, e aí já faz um habeas corpus preventivo para ele, ó, é aquela carta saída livre da prisão que tem no banco imobiliário, né, no Monopoly, saída livre da prisão, ele já fica ali com a saída livre da prisão dele. Aí quando vem aquele, não, habeas corpus preventivo, ele já falou, por essa medida aí, pode. A investigação tem alguma coisa de ilegalidade, está correndo, bom, enfim, o caso concreto vai sinalizar. Mas vamos continuar aqui com a leitura. Então já sei as espécies, é o liberatório e o preventivo, e vamos partir, né, partir do mais fácil. O natural seria que eu passasse aqui para o 648, onde nós falaríamos do cabimento, fiquem tranquilos. Logo aí no contexto da caixa do sistema aí, da nossa faculdade, onde eu postei esse vídeo, eu vou colocar um roteirinho de petição, né, um roteirinho de petição de habeas corpus, como material de apoio textual, tem ali toda a orientação de endereçamento, artigos, algumas dicas, tem essa menção a liberatório e repressivo e tal, e eu coloquei principalmente ali as hipóteses de cabimento, elas estão aqui no 648, a gente vai conversar sobre elas, tá? Mas antes disso, vamos falar de legitimidade, vamos falar primeiro do que é fácil. Quem tem legitimidade para impetrar o habeas corpus? Quem tem legitimidade para impetrar o habeas corpus, para fazer o manejo desse remédio constitucional? Esse é muito difícil, para não dizer o contrário, aqui na nossa peça de habeas corpus, né? Vamos lá lançar os olhos ao artigo 654 do Código de Processo Penal, que fala o seguinte, ó, o habeas corpus, deixa eu ajeitar aqui o meu vademecum, né? Aí. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. Então, inclusive, o próprio Ministério Público, né, e aí dentro do exercício do seu munus legal, né, alguns chamam, né, de fiscal da lei, dentro da promoção da justiça, né, promoção da justiça é uma coisa, é algo mais amplo do que simplesmente promover o direito, promover justiça. Então, falamos em justiça, falamos em algo que traz equilíbrio às relações sociais através do direito. É maneiro isso, né? Mas o importante é saber quem vai ter legitimidade para redigir a peça de habeas corpus, para poder estar ingressando com habeas corpus. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Significa que você é aluno de direito, né? Tá me ouvindo agora. E fala assim, pô, eu sei fazer um habeas corpus, eu aprendi, estou seguro. E, pô, tem aquele meu coleguinha lá, está preso, tem alguém, eu posso fazer um habeas corpus? Pode. O 654,
caput do Código de Processo Penal fala que o habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa. Então, com relação à legitimidade ativa, tranquilo. Agora eu tenho que ter um cuidado, porque eu tenho algumas figuras ali no habeas corpus que elas precisam ficar bem marcadas, tá? Eu vou ter a figura do impetrante, que sou eu, né, que estou ajuizando, estou impetrando o habeas corpus em favor de alguém. Eu tenho a figura do paciente, o remédio constitucional, né? Vamos lembrar assim, ó, o paciente, aquele de quem eu estou cuidando, aquele que está sofrendo essa mazela, essa, entre aspas, essa doença prisional, né? Então eu venho lá pedir a concessão da ordem de habeas corpus, eu peço que se conceda aquele remédio para o meu paciente, e eu tenho a autoridade coatora. A autoridade coatora é justamente a pessoa que mantém ali aquela circunstância de prisão atual ou iminente em desfavor daquele paciente, tá? Fique tranquilo. Ao identificar a autoridade coatora, eu vou observar também algumas questões que vão referir-se à competência, tá? Você imagina que está tramitando um inquérito de maneira ilegal em desfavor de alguém que vai poder gerar aí uma ordem prisional, né, descabida em desfavor de determinado paciente. Você está acompanhando essa evolução e aí você quer fazer um trancamento, né, desse inquérito. Você pode ajuizar aí, você pode impetrar, perdão, gente, né, pela utilização, a força do... pensa em ação de habeas corpus, a ação é ajuizada, mas vamos lembrar uma coisa que é muito importante, e até eu peço a vênia, minha fala, meu erro no falar, né, a gente acaba se induzindo ao erro em alguns momentos. Remédios constitucionais, usem o termo impetrar, verbo impetrar. Vamos lembrar a regrinha do verbo, é exordial, é pessimicial, como uma queixa-crime, eu vou propor. É uma peça de defesa, como uma resposta à acusação, eu vou oferecer. É um recurso, eu vou interpor. É embargos, eu oponho. É remédio constitucional, é habeas corpus, eu vou impetrar. É o correto verbo a ser utilizado para tratar dessa peça, né, lá no desenvolvimento da nossa peça processual. Então, ao verificar a autoridade coatora, eu vou identificar itens de competência. Então você imagina que tem uma autoridade policial que está desenvolvendo um inquérito que é ilegal e você está preocupado com a caminhada daquele inquérito, já está tomando algumas medidas e nada daquelas medidas saírem, você percebe que esse inquérito é ilegal, esse inquérito está todo contaminado e de repente vai surgir aqui uma prisão temporária em desfavor, né, do Tício. Vou fazer um habeas corpus preventivo para o Tício. Para trancamento desse inquérito, para poder segurar ele aqui, né? Então você vai ter um habeas corpus dirigido a um juiz de primeiro grau, né? Um juiz de piso, um juiz de primeira instância, tá? Você imagina, aí agora vamos para as hipóteses mais clássicas, aí assim, 85-90% dos habeas corpus, você tem uma determinada pessoa que foi presa em circunstâncias que não sugeriam aquela prisão, sei lá, não estavam presentes, por exemplo, os requisitos da prisão preventiva, mas ainda assim o juiz de piso concedeu, né, decreta a prisão preventiva em atendimento ao requerido pelo Ministério Público, né, por eventual ofensa, eventual perigo de ofensa à ordem pública e eventual perigo de conveniência da instrução criminal, lá 312, tá, do CPP. E aí você tem ali, esse decreto prisional, ele é o oriundo, qual é a autoridade coatora? É o juiz de primeira instância. Então, a competência para julgar ato, né, para habeas corpus, contra decreto prisional de juiz de piso, vai ser o quê? O tribunal
a quem imediatamente superior. Você eventualmente vai ter aquelas questões, aqueles procedimentos que serão de competência originária do Tribunal de Justiça Estadual. Você imagina aí que o prefeito de uma determinada cidade foi preso por suspeita de envolvimento com milícia, né, com crime organizado. E aí ele está preso lá por suspeita de envolvimento com crime organizado. A competência originária do tribunal. Então esse habeas corpus ele vai ser dirigido ao STJ. E aí você tem lá as hipóteses também do 102, salvo engano, inciso 1º G da Constituição. Deixa eu ver aqui se eu tenho essa anotação aqui, ó. 102, ela vem na remissão mesmo da legislação não comentada, tá? Senão não se acanhe. Que o próprio 650 que fala, né, da competência para conhecimento do habeas corpus, ele vai te direcionar nesse sentido. E o 650 fala assim, ó, competirá conhecer originariamente do pedido de habeas corpus. Logo, o inciso primeiro fala do STF, tá? Ó, Supremo Tribunal Federal, nos casos previstos no 101, inciso 1º G da Constituição, mas aí embaixo vem, né, aqui o resto da referência. Deixa eu dar uma chegadinha lá no 101. Geralmente, habeas corpus, na verdade no 101, ele vem aqui com a remissão embaixo, refere-se ao dispositivo 37, vide 102, inciso 1º D e I, né, porque esse que vem aqui no texto 650 é da Constituição de 37. Inciso 1º, a linha D, ó, habeas corpus sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores, o mandado de segurança. Quais são as alíneas anteriores, né, ó? Aqui, ó, presidente da República, vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus ministros, procurador-geral da República, infrações penais comuns de crime de responsabilidade de ministro de Estado, comandante da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. Então, quando os pacientes do teu habeas corpus forem esses mencionados nos incisos anteriores, presidente, vice-presidente, ministro, comandantes, ministros de Estado, a competência será do STF. Tá? Então essa questão da competência vai depender do paciente por um lado e vai depender da competência originária para o decreto prisional. Tá? Então dependendo de quem decretou a prisão, você vai ter ali um deslocamento de competência. Mas falando-se em competência para conhecimento do HC, pautemos o nosso olhar ao artigo 650 do Código de Processo Penal e a cada passo nós vamos fazer a interpretação dependendo da origem do decreto prisional ou da ordem de constrição. Beleza? Com relação ainda ao habeas corpus, deixa eu ver aqui no meu roteirinho, falei de competência, cabimento, agora cabimento, né, estamos andando aí, chegando já aos 20 minutos, né, a meta aí é que a gente não passe muito dos 20 minutos de vídeo, fica cansativo, fica chato, né? O importante aqui, a gente trabalha esse nosso bate-papo aqui nos 20, 25 minutos no máximo, às vezes a gente estoura um pouquinho, mas que vocês complementem, né, com a leitura do material textual que eu coloco para vocês lá no contexto dessa aula, deve estar logo aí abaixo do vídeo, e com a leitura de cada qual dos seus livros. Tá? Então, o 648 ele vem falando as hipóteses de cabimento, e o 648 do Código de Processo Penal vai falar para a gente o seguinte, ó, a coação considerar-se-á ilegal quando não houver justa causa, quando não houver justa causa para prisão, quando alguém estiver preso por mais tempo do que a lei determina, aquela prisão por excesso de prazo, isso daí tem que ser bem visto, porque é relativo, depende da complexidade do processo, né? Não existe assim um prazo exato e pré-determinado para prisão preventiva, por exemplo, mas a pessoa não pode ficar presa aguardando julgamento por um prazo que não seja razoável, por mais complexo que seja o crime, né? Então vamos lá. Quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo, aí também a coação é ilegal, você não pode ter um juiz ou uma autoridade não competente para o decreto prisional e que manda prender e deixa a pessoa lá presa, né, ilegalmente, trata-se de verdadeira prisão ilegal, tá? Quando houver cessado o motivo que autorizou a coação, isso daí é muito bom. Você imagina que tem
sujeito que está preso por conveniência na instrução criminal, porque aparecem nos autos do inquérito policial que as testemunhas, né, que viram o cometimento do crime demonstraram temer depor na presença do acusado, ou se o mesmo encontrasse solto, para proteger ali a prova testemunhal, né? E aí há o decreto por conveniência, o decreto da prisão preventiva por conveniência da instrução criminal. E aí são ouvidas lá as testemunhas de acusação, a testemunha A, né, dá seu depoimento, e querida, né, sabiamente o advogado vai... Você tem algum receio pela sua vida, você tem pela sua vida, caso o réu encontre-se em liberdade? De maneira nenhuma, excelência. Testemunha B, declara o mesmo. Testemunha C, declara o mesmo. As demais testemunhas de acusação que faltam ser ouvidas são agentes de polícia, né, a autoridade policial e seus agentes que efetuaram a prisão, né, então pessoas que não, né, vão temer pela liberdade do indivíduo, né, tá ali, né, inerente à sua função. E depois as testemunhas de defesa. Ora, o temor pela regular produção da prova processual, da prova testemunhal dentro do processo, já se esvaiu, a prova já foi colhida. E dentro do nosso exemplo, inclusive as testemunhas já se colocaram no sentido de que nada temem. Ora, essa condição da conveniência da instrução criminal, ela se esvai, né? E aí você, no final da audiência, pensa: excelência, gostaria de requerer a revogação de prisão preventiva do acusado, porque já não se fazem mais presentes os requisitos que outrora autorizaram esta prisão. Aí o MP: não, peço para que seja mantida a prisão pelos mesmos motivos que outrora alicerçou, e o juiz dá: não, indefiro o pedido de revogação da preventiva, mantenho a prisão pelos mesmos fundamentos do decreto de folhas tais. Bom, foi resolvida a coisa ali oralmente em ata de audiência. Pronto, prisão manifestamente legal, está aqui, ó. Não cessaram-se os motivos que autorizaram aquela coação, aquela prisão que agora passa a ser ilegal, tá? O 5, quando não for alguém admitido a prestar fiança no crédito que a lei autoriza, lá as hipóteses, tem que dar uma olhada na prisão, na concessão de liberdade provisória com ou sem fiança, mas é o crime sem violência, né, de pena baixa, e a pessoa reúne requisitos subjetivos favoráveis à concessão da liberdade provisória, você consegue provar objetivamente que ele tem lá, que ele reúne os requisitos para a concessão de liberdade provisória. O motivo, a prisão é mantida, não é concedida provisória, é mantida uma preventiva. HC, tá certo? Habeas corpus. Quando o processo for manifestamente nulo, tem que dar uma olhadinha nas hipóteses de nulidade, esse hipótese vai ter que ser apontado objetivamente, ou quando estiver extinta a punibilidade, porque já cumpriu a pena, porque já prescreveu, né, qualquer motivo. Mas a questão é, essas são as 7 hipóteses que o artigo 648 do Código de Processo Penal coloca para a gente como hipótese de cabimento do habeas corpus, tá? Então vamos lá. Falei das hipóteses, falei da legitimidade ativa, passiva, do endereçamento. Eu vou aqui alternar, pegar aqui o meu roteiro, né, que eu vou passar para vocês. Hipótese de cabimento, dos fatos, pedidos, beleza, fechamento. Então agora o que falta mais nós conversarmos, né, falar dos pedidos. O pedido é de concessão, da ordem ou para revogar a prisão, para revogar a prisão concedendo-se a liberdade ou recolhendo-se eventuais mandados de prisão expedidos em desfavor do paciente. Lembrando que a peça de habeas corpus em si, ela é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado das petições comuns, porque nós vamos começar narrando ali quem é o impetrante, quem é o advogado, quem é o defensor, quem é o promotor que está fazendo aquele pedido de habeas corpus. Enfim, qualquer pessoa, você pode ser policial, tá? Desde que você não seja... Quem não pode impetrar o habeas corpus? A autoridade coatora, por óbvio. Se eu sou o juiz que decretei aquela prisão, eu não posso fazer um habeas corpus, nem em desfavor
do minha própria ordem, né? Mesmo porque eu posso revogar essa ordem a qualquer momento. Eu faço essa menção porque é o que a doutrina pede para que a gente lembre, né, aos alunos, né, que lembre aos seus leitores, mas qualquer pessoa pode impetrar habeas corpus de quem se encontra na iminência de sofrer ou sofrendo coação à sua liberdade de locomoção. Então, gente, com relação ao habeas corpus, é isso que nós temos a conversar. É um remédio jurídico processual penal de natureza constitucional, é remédio constitucional, pode ser impetrado por qualquer pessoa. A competência para cognição dele, né, de endereçamento, ela é variada, vai depender da autoridade coatora, vai depender de regrinhas de competência jurisdicional, aquelas estabelecidas no Código de Processo Penal, contadas na forma da análise também da preceituação constitucional. Observem em especial, porque numa questão contextualizada de exame de ordem pode cair questão de análise da competência para habeas corpus pautada na competência em razão da função. Isso cai muito. Falar, mas é um prefeito, é um governador, é um ministro de Estado, de Defesa, será competente? Pô, é a primeira fase de exame de ordem, você não vai poder fazer a consulta ao código, mesmo que não comentado, né? Então, essas regrinhas de competência é importante que nós saibamos, mas a lógica do habeas corpus é muito tranquila, né? Você tem, tirando a competência jurisdicional específica, é uma autoridade para trancamento de inquérito, vai ser o juiz ACOR. É a autoridade coatora, é juiz de primeira instância, vai ser o primeiro juízo ad quem? Vai ser o Tribunal de Justiça. Competência originária do Tribunal de Justiça, competente será o STJ. E aí vai escalonando conforme as regras constitucionais. Isso daí não tem jeito, tem que decorar. Tá? E com relação à roteirização da petição, que é aquilo que a gente sempre combina, né? Sempre que possível colocar aqui um roteirinho bacana para vocês, eu deixei aí nos anexos do contexto da nossa aula de hoje, desse nosso bate-papo virtual, um roteiro de petição bem explicadinho, não é um modelo, é um roteiro, e aí nós trabalharemos estrutura de petição, né? O modelo de petição vamos redigir uma petição de habeas corpus juntos na primeira oportunidade possível. Se vocês tiverem dificuldade, peço para que enviem essa mensagem, uma eventual mensagem de dificuldade, de dúvidas, dentro do contexto do chat aí do nosso portal, e eu vou respondendo, né, na medida do possível, lembrando que eu estaria online no horário normal de aulas. No mais, gente, por hoje é só. E nos vemos, né, virtualmente na próxima semana, e espero que para o próximo semestre nós já retomemos aí com as nossas aulas presenciais e já livres dessa sombra aí que nos incomoda, né, do vírus, né, do coronavírus, que nos fez ficar em isolamento durante esse tempo todo. Mas o importante é que atravessemos por isso, que nos vejamos bem no próximo semestre, presencialmente, com a mesma alegria, com o mesmo entusiasmo que contagia, né, todos nós nos nossos encontros, que são bem prazerosos, pelo menos para mim. Né? Eu espero que para vocês também, vocês gostem dos nossos encontros, dos nossos bate-papos presenciais. Tá bom? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, cuidem-se e até semana que vem. Um forte abraço, galera.